Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pois bem, queridos e queridas, essa aula corresponde à semana da Páscoa, do dia 13 até 14, até o 15, dia 17, né? Semana de estudos. Por isso, Feliz Páscoa. Estamos aqui, firmes. Peço desculpas se ainda não sou prático nessas aulas online. Não é a mesma coisa que presencial. Por isso, eu queria dar algumas dicas. Um vídeo aqui de 30, 40 minutos tem muito conteúdo, porque não há interação com a turma, né? Então é preciso aproveitar o tempo. Por exemplo, nós temos 2 aulas semanais, não é? Que seria de 1h40. Isso 100 minutos é isso. Então, um vídeo deve ajudar na compreensão que o professor lê, explica, fala. Depois é necessário utilizar o tempo como um modo de sintetizar, esquematizar, fazer resumos, tá bom? De todas as formas, com muita tranquilidade. A gente vai vencer, nós vamos conseguir, e é um tempo muito lindo, porque a aprovação é a presença de Deus também. Deus nos ama no meio da aprovação, nos faz a experiência de crescer, de sermos melhores, sermos mais santos e mais justos no amor. Eu vou começar então hoje o 4º capítulo sobre a transmissão da revelação. Como eu já disse, vamos trabalhar esses temas com muita tranquilidade e sem pressa, porque são temas importantes. Vocês sabem que eu já deixei, temos 2 trabalhos, não é? Sim, deixa eu ver aqui no Zap. Zap. Teologia, vamos lá. Teologia, do grupo aqui. Então, nós temos um trabalho para ser entregue, me parece, no dia 27 de abril, que é sobre aquela revelação cósmica, sobrenatural, as etapas da história da salvação. Então, eu queria dizer, cada trabalhozinho vale 2 pontos, tá bom? Tem um primeiro que nós fizemos na turma,
de conversa. Aquelas aulas presenciais, os trabalhozinhos, valem 2. Esse vale 2. Depois tem um para o dia 15 de maio, para não apertar vocês, que é sobre a questão da credibilidade, né? Temos aqui um trabalhozinho também. Espero que vocês os façam com muita tranquilidade e também vale 2 pontos. Assim, ao final, temos a nota final, parcial e a nota final. Desculpe. Então vamos continuar, né? Depois desses... outra coisa. Pode me ligar, pode mandar zap, pode fazer o que quiser, tá bom? Falar online do jeito que quiser, nós estamos aqui nas paradas para ajudar. Então, capítulo 6 do livro da Yuta, sobre a transmissão da revelação. Vamos introduzir esse tema que é tão lindo, às vezes não tão compreendido e não tão valorizado, mas tão bonito, um capítulo. Eu vou procurar então fazê-lo de modo muito tranquilo. Quer dizer, sem pressa. Olha o que diz a autora. Cristo não nos fala desde a antiguidade como as outras personalidades históricas. Encontramo-lo na igreja, a qual confiou a sua revelação, para que ela torne acessível aos homens através dos séculos. Do mesmo modo que no Antigo Testamento, o povo judeu eleito por Deus era o portador da revelação, aqui, no Novo Testamento, na nova ordem instaurada por Cristo, a comunidade dos batizados, o novo povo de Deus, é chamado a guardar e a comunicar os mistérios divinos. O novo povo de Deus, a Igreja, tem a sua razão de ser nesta tarefa, porque se encontra unida a Cristo com uma relação tão estreita como o corpo à cabeça. E, além disso, está penetrada pelo Espírito Santo como o corpo pela alma. Por isso, pode servir a Cristo como a sua boca e a sua mão. Pode anunciar a mensagem salvadora e comunicar a graça divina aos homens. Assim, a revelação que se realizou uma única vez na história continua sempre atual e pode ser continuamente ouvida e experimentada. Mas a Igreja é uma realidade complexa que transcende todas as imagens que dela se fizeram para compreender melhor. Corpo de Cristo, povo de Deus. É formada por homens e mulheres concretos, por todos os cristãos. Em que fontes se apoiam eles para conhecer a Cristo e transmitir autenticamente a boa nova que ela nos trouxe? Então aí temos alguns elementos muito importantes que vale a pena a nossa compreensão. Aqui temos a comparação que a autora faz sobre o Antigo e o Novo Testamento. O povo de Israel era o depositário das primeiras promessas, da primeira aliança, não é mesmo? E agora a Igreja é a depositária. Por isso que antes de continuar, eu gostaria, vamos ver se aqui consigo abrir o documento, a Lumen Gentium do Concílio Vaticano, ler a primeira parte da Lumen Gentium sobre a Igreja. Tá feia a coisa aqui, hein, moçada? A internet às vezes trava. Abriu. Olha aqui. A Lumen Gentium, um documento sobre a Igreja no Concílio Vaticano II, que eu espero que vocês possam estudar e aprofundar no Tratado de Cristologia, diz assim, no número 1, objeto da Constituição, a Igreja como sacramento. A luz dos povos é Cristo. Cristo é a luz.
Por isso, este sagrado concílio, reunido no Espírito Santo, deseja ardentemente iluminar com a sua luz, que resplandece no rosto da Igreja, todos os homens, anunciando o Evangelho a toda a criatura. Mas porque a Igreja em Cristo é como que sacramento, ou sinal e o instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano, pretende ela, na sequência dos anteriores concílios, pôr de manifesto com maior insistência aos fiéis e a todo o mundo a sua natureza e a sua missão universal. E as condições do nosso tempo tornam ainda mais urgentes esse dever da Igreja, para que deste modo os homens todos, hoje, mais estreitamente ligados uns aos outros, pelos diversos laços sociais, técnicos e culturais, alcancem também a plena unidade em Cristo. Pois bem, aqui eu vou fazer um paralelo. O povo de Israel, como fala Yuta aqui, diz assim, do mesmo modo que no Antigo Testamento o povo eleito por Deus era o portador da revelação. Eu posso dizer que Israel, enquanto povo que foi formado, nós estudamos as grandes etapas da história da salvação, não é mesmo? Esse povo, o que ele é? Era um sacramento, visibilidade. Quando Deus forma um povo, cuida daquele povo, educa aquele povo, salva aquele povo, o que Deus está querendo? Deus está querendo que o homem possa experimentar o amor, que existe um Deus único, que é um Deus que ama, que cuida, e que esse povo, ele é um sinal, e não obstante as quedas, as misérias deste povo, que traz a lembrança que chegará o Messias, que é Deus conosco. Deus com todos, não só conosco, com todos. O Pai Nosso, o nosso irmão Jesus, no Espírito Santo. Então, esse era um ponto que eu gostaria que vocês pudessem aprofundar, tá bom? Então, vamos lá. Depois, esse tratado, então, a igreja é como que um sacramento, sinal visível, eficaz do quê? Da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. A igreja se presta a ser essa visibilidade. Eu gosto desse exemplo. Quando o padre batiza uma criança, o sinal visível é jogar água na testa da criança e dizer: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquilo que vemos, ouvimos, sentimos representa uma realidade mais profunda, muito mais profunda, que é o quê? O amor de Deus que nos liberta do pecado, da escravidão do demônio e nos faz em Cristo filhos adotivos de Deus, herdeiros do céu. E assim, desse modo, a Igreja, na sua realidade que aborda o documento, traz consigo essa visibilidade de um mistério sobrenatural de salvação. Muito bem. Então agora, essa pergunta que fez a autora. Em que fontes se apoiam eles para conhecer Cristo? Quer dizer, eles, o povo de Deus, a igreja, os batizados, os fiéis, para conhecer Cristo e transmitir autenticamente a boa nova que ele nos trouxe. Então, é um ponto muito importante. Vamos repetir a intenção dessas aulas. Em que fontes se apoiam por eles para conhecer Cristo
e transmitir autenticamente a boa nova que ele nos trouxe? Vamos lá. Primeiro ponto. Os apóstolos, elos entre Cristo e a Igreja. Então vamos ver. Se a revelação consistisse apenas numa doutrina filosófica e umas regras de comportamento, por exemplo, como o estoicismo na antiguidade, a única coisa que seria necessária para propagar seriam mestres em certas aptidões didáticas. Mas, para anunciar aos homens a mensagem de que foram salvos, não por um sistema de ideias, mas pelo próprio Deus que entrou na história, no momento e num lugar determinados, requerem-se testemunhas, homens que ouviram, ouviram e tocaram o Jesus. A eleição dos 12. São muitos os que viram Jesus naqueles tempos da Palestina, muitos os que ouviram seus ensinamentos e presenciaram os grandes milagres. Todos eles podem chamar testemunhas comuns. Os 12 apóstolos, em contrapartida, são as testemunhas específicas e privilegiadas. Foram eleitos de antemão para ver a majestade de Deus com seus próprios olhos. Cristo chamou-os e eles seguiram-no. Acompanhavam o Senhor de muito perto pelo caminho da Palestina. Partilhavam a sua vida, a sua alegria e a sua fadiga, os momentos de triunfo e os de fracasso. Conversavam com toda a confiança e sinceridade com ele. Regressaram ao seu lado quando os outros o abandonaram. Jesus, o Filho Eterno, ensinou aos 12 tudo o que vira no seio do Pai e conferiu-lhes a missão específica de transmitir o que tinham visto e ouvido dele. O testemunho dos apóstolos é, portanto, especialmente autorizado. Já durante a sua vida terrena, Jesus os enviou a pregar, a expulsar demônios e curar enfermos, da mesma forma que ele pregou, expulsou demônios e curou toda a enfermidade. Então, dizendo a grosso modo, os apóstolos são os testemunhas da vida pública, produto da encarnação do Verbo, da sua missão redentora, paixão, morte, ressurreição, ascensão gloriosa aos céus e Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Essa experiência de serem formados por Cristo, por um mistério que nos ultrapassa, porque vocês sabem que antigamente não era o mestre que escolhia os seus discípulos. O discípulo escolhia o mestre, a escola de pensamento que ele achava importante. Mas o fato é um só, que Jesus escolheu de um mistério insondável que nós temos, pessoas que não, por si mesmo, não podiam escolher Jesus como mestre. Não foram eles que escolheram, não foram vocês que me escolheram, mas eu que vos escolhi e enviei para uma missão. Esse é um ponto muito lindo. A missão dos 12. Então vamos ver qual é a missão dos 12. Gente, a missão dos 12 está na página 110. Uma vez terminada a vida de Jesus neste mundo, tudo está dado e, de certo modo,
não há mais nada a esperar, mas fica a grande tarefa de comunicar a boa nova a todos os povos. Qual é a tarefa dos apóstolos? Tão somente comunicar a boa nova a todos os povos. Depois da sua morte, Jesus mandou solenemente os apóstolos a continuarem a sua missão e pregarem o Evangelho a todos os homens, tal como Deus Pai o enviara ao mundo, sem os deixar, sem se separar dele. Assim Jesus Cristo envia os seus apóstolos, sem os abandonar jamais. Permanece com eles. Eu estou convosco todos os dias, até ao fim do mundo, diz-lhe. Daí, quem recebe os apóstolos, recebe Cristo. A missão apostólica é uma participação na missão que Cristo recebeu do Pai. Entre os apóstolos, Pedro teria a particular missão de confirmar os seus irmãos. A experiência dos apóstolos é insuperável. O seu conhecimento de Cristo e da revelação é pela sua intensidade e profundidade, superior a qualquer outro conhecimento possível. Mas como pode uma pessoa transmitir autenticamente a obra e ensinamento de Deus? Como pode distinguir o essencial e necessário do acidental, imutável, que determina cada vida concreta, cada lugar e época? Jesus, por exemplo, conferiu somente a alguns poucos varões judeus. Quer dizer isso, que só uma pessoa de raça judia pode ser sacerdote? Evidentemente que não. Porém, significa sim que o sacramento do sacerdócio está reservado aos varões. Os apóstolos não estavam sós na sua tarefa de discernimento. Além da presença de Cristo, receberam uma ajuda especial, a do Espírito Santo. Assim, se converteram em colunas da jovem igreja, em pontos de apoio e de referência. Dirigiam as primeiras comunidades cristãs com fortaleza e comunicavam com clareza os mistérios divinos aos outros. Apesar do encargo de pregar não ser exclusivo dos apóstolos, a missão que eles receberam é única entre os outros, porque deriva da sua eleição particular como testemunhas de Cristo. Instruídos pelo Espírito Santo, eles são testemunhas autenticamente diretas de Cristo, aqueles que têm o conhecimento imediato e profundo do mistério do Verbo encarnado. A sua autoridade é singular. Os apóstolos são o elo essencial de Cristo e a Igreja posterior. Já Tertuliano fala da doutrina que as igrejas receberam dos apóstolos, os apóstolos de Cristo e Cristo de Deus. A revelação cristã implica, portanto, a redenção operada por Cristo, comunicada aos homens escolhidos que presenciaram os acontecimentos. Nesse sentido, pode-se afirmar que a Igreja se baseia na obra de Cristo e no testemunho dos apóstolos. Os 12 são o fundamento do novo povo de Deus. E aqui na nota de rodapé, número 18,
temos Efésios 2, 20 e 21. Muito bem. A missão dos 12, não? É transmitir o que receberam de Cristo. Com uma missão que não é fácil, porque eu quero ler de novo isso aqui porque é importante. A experiência dos apóstolos é insuperável, eles são testemunhas da vida e da ressurreição de Cristo. O seu conhecimento de Cristo e da revelação é pela sua intensidade e profundidade superior a qualquer outro conhecimento possível. Mas como pode uma pessoa transmitir autenticamente a obra do ensinamento de Deus? Como pode distinguir o essencial e necessário do acidental e imutável que determina cada vida concreta, cada lugar e época? Aqui tem uma nota 14, né? Que explica isso. O seu conhecimento de Cristo e da revelação é superior a qualquer outro, exceto a Santíssima Virgem. O seu conhecimento e experiência de Deus como mãe de Jesus Cristo é em tudo singular. Toca o meu coração mariano, de mariólogo, que lindo isso, né? Mas eles têm uma missão. E Maria os conforta lá no Ato dos Apóstolos, quando fala de Pentecostes. Apresenta Nossa Senhora rezando com eles, mas não aparece Maria no primeiro plano. Aparece uma mãe na cozinha. Na cozinha no sentido profundo, não no sentido de pilotar fogão, mas a cozinha era o lugar onde a nossa mãe trabalhava. Eu, pelo menos, ficava muito tempo na cozinha. Não porque amava a cozinha, mas porque amava e precisava da minha mãe. Nesse sentido, mas os apóstolos, então, gozam, né, de uma assistência especialíssima, que é a do Espírito Santo. Assim, se converteram em colunas da jovem igreja. Assistência do Espírito Santo. Então, eu gostaria de deixar esses dois pontos, assim, só para nós estudamos o primeiro ponto. Os apóstolos são elos entre Cristo e a igreja. Agora, nós vamos estudar a tradição apostólica. Eu gosto muito. A palavra tradição vem de tradere. Tradere, do latim, significa o que nos chegou, o que nos foi entregue. Né? Hoje se fala, tradição, não sei o que lá, coisa do passado. Não. Tradição é algo que nos vem, nos chega, nos é entregue, nos é presenteado, não é? Então vamos começar a ler esse texto e comentando. Desculpa, gente, a asma está forte hoje, viu? Mas ela não nos atrapalha. Os apóstolos, a pregação dos 12. Os apóstolos levaram fielmente a cabo a sua missão. Transmitiram o que tinham aprendido de Jesus e o que o Espírito Santo lhes ensinou. A sua função de magistério foi reconhecida desde o princípio na comunidade primitiva dos cristãos. Seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que nada escreveu, também eles não se puseram imediatamente a fixar a revelação por escrito. Começaram a transmitir o Evangelho mediante a pregação e entrega oral, tradição oral, entrega, falando, anunciando, formando comunidades e através do testemunho da própria vida. Os apóstolos, exceto João, foram todos mártires, não é mesmo? Convidaram os homens a crer em Jesus Cristo e a incorporar-se com o batismo no novo povo de Deus.
os apóstolos transmitiram a realidade cristã total, o Evangelho é entendido não só como anúncio ou mensagem, mas também como força que salva, como palavra eficaz de Deus. A sua pregação exterior ia acompanhada desde o início pela ação do Espírito Santo no coração daqueles que os ouviam, para os conduzir à fé e aos sacramentos da fé. Assim, a expansão da Igreja coincide com a expansão da palavra. A palavra do Senhor divulgava-se por toda aquela região. Na sua pregação, os apóstolos preocuparam-se em confirmar a vida e a obra de Jesus Cristo com os textos do Antigo Testamento, dado que este não é anulado, mas antes levado a cabo pela encarnação. Também, quando puseram por escrito a pregação oral, ocultavam em linha de continuidade com as Escrituras, tal como os profetas tinham anunciado a palavra de Deus, preferencialmente pela pregação, e só no segundo passo esta fora passada a escrito. Também os apóstolos primeiro pregaram e depois deixaram a pregação por escrito. Com a morte do último apóstolo, que é São João, termina a fase constitutiva da revelação. Então, resumindo, os apóstolos tinham essa missão e foram anunciar, pregando a palavra, confirmando com a vida e obra, sempre pela assistência do Espírito Santo. A igreja crescia, se multiplicava, tinha novos filhos. Só depois, mais tardiamente, eles começaram a fazer os seus escritos, os seus resumos, deixando positivado. Com a morte de João, eu sempre digo, e sempre gosto de salientar, termina a fase constitutiva da revelação, não é mesmo? Pronto, a revelação termina com a obra joanina, Apocalipse, né? As cartas, o Evangelho, Bom, hoje recebemos o que Deus manifestou de si mesmo, apenas através daquilo que os apóstolos entregaram à igreja. Foi possível, por isso, falar de uma transmissão vertical, né? De Cristo e do Espírito Santo aos apóstolos, e de uma transmissão horizontal, dos apóstolos à igreja. Receberam de Cristo e do Espírito e enviam à igreja. O testemunho daqueles que eram testemunhas eleitas de Jesus constitui a norma da fé para os cristãos e o critério de qualquer seu desenvolvimento ulterior. Isto quer dizer que qualquer progresso posterior na compreensão dos mistérios divinos deve se remeter ao próprio Cristo, tal como os apóstolos nos entregaram. Não pode existir nada que não derive dos apóstolos. Nada poderá faltar daquilo que eles transmitiram. Então, vamos no último tópico e também da nossa aula, porque depois, como eu disse, vou deixar por escrito algumas coisas para que vocês possam fazer um estudo dirigido, para não ficar muito pesado. O depósito da fé. Tudo bem, aqui nós entendemos como a revelação se deu primeiro, por assistência do Espírito Santo. Após Pentecostes, os apóstolos saem a anunciar Jesus Cristo. Depois positivam e a revelação propriamente dita termina
com com o último dos apóstolos, que é João, e a igreja então se torna depositária desse conteúdo da revelação da fé. E agora vai nos explicar por quê. O fato de não existir outra revelação depois dos apóstolos faz com que a sua pregação adquira na igreja um caráter de depósito, ou seja, algo que se entrega a alguém para que o conserve e o cuide, não é? Por isso que hoje a gente tem que ser teólogos de cabeça aberta. Ah, aquele teólogo, aquele padre é conservador, aquele é liberal. Essas conversas são coisas que criaram, tá? Existe quem guarda o depósito da fé, conserva. Conserva quer dizer, traz consigo no seu frescor para cuidar, para que possa ser transmitido àqueles que vêm atrás de nós. Só isso. O depósito da fé contém tudo o que precisamos para seguir Jesus Cristo. Engloba toda a transmissão oral, a tradição, assim chamada, como aquilo que os próprios apóstolos e outros da sua geração passaram a escrito, a Sagrada Escritura. Ambas são as fontes que estão intimamente unidas. Ambas se remetem ao próprio Jesus Cristo e têm como fim na nossa comunhão com Ele. Por isso que nós não somos a religião do livro escrito. Nós somos a religião da palavra de Deus, da ação de Deus, que fez história em Cristo, foi preparada e depois chega até nós por escrito, mas a tradição oral. Na Sagrada Escritura nós não temos todos os detalhes da tradição oral, temos aquilo que é necessário. No final do Evangelho de João, se fosse escrever tudo que Jesus Cristo falou e operou, não caberiam em qualquer livro do mundo. É uma forma de dizer que a tradição ela é muito maior, ela abarca, mas a Escritura, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, é a palavra de Deus, que contém aquilo de essencial que os apóstolos deixaram para nós. Agora vai aqui essa explicação muito linda na página 115. A Sagrada Escritura não é um livro como tantos outros que nos narram a vida de Jesus e a pregação dos apóstolos. É verdadeira palavra de Deus sobre a influência do Espírito Santo, inspiração. Tem o próprio Deus como autor. Deve-se considerar que tudo que os autores inspirados ou hagiógrafos afirmam é o Espírito Santo quem o afirmou. Dado que o Novo Testamento se entende como um cumprimento do Antigo, me parece que foi Lutero que disse uma frase tão linda, mas não importa, importa a frase. Diz que o Antigo Testamento é as palhas da manjedoura onde foi depositado Jesus. Foi ali que Deus quis nascer. O Novo Testamento, na minha interpretação do pobre Lázaro, um pobre Lázaro falando, essas palhas são as etapas da revelação do Antigo Testamento, essas que Jesus Cristo assumiu sobre si. Ele mesmo disse: eu não vim mudar a lei, vim dar pleno cumprimento ao Antigo. Então, o Antigo e o Novo formam uma estrita unidade e têm de se interpretar reciprocamente. De uma forma ou de outra, fala-se sempre de Jesus Cristo, que é a esperança dos povos e a promessa cumprida de Deus. Já dirá São Jerônimo: não conhecer a Escritura significa ignorar Cristo.
A tradição compreende o que os apóstolos e seus sucessores comunicaram à parte dos livros do Novo Testamento, de modo geral ou escrito, na vida litúrgica ou em disposições jurídicas. Por ela, a Igreja, com seu ensinamento, a sua vida e seu culto, conserva e transmite a todas as idades aquilo que é, aquilo em que acredita. A tradição é mais ampla que a Escritura e tem certamente prioridade temporal relativamente ao Novo Testamento. Mais ampla porque nem tudo que Jesus fez, nem tudo está contemplado ali, mas não há dúvida de que, por causa e em virtude da inspiração divina, a Sagrada Escritura é o documento preeminente da pregação apostólica. Trata-se de dois modos diferentes de transmitir a mesma verdade. Enquanto a estrutura da Bíblia é a do texto escrito e, portanto, fixo e definitivo, a estrutura da tradição é a de uma realidade viva. Pertence à sua essência que cresça e se desenvolva, não porque cada geração acrescente novidades ao depósito originário, mas porque pode, com a luz do Espírito Santo, aprofundar cada vez mais o seu conteúdo. Quer dizer, não é que, por exemplo, quando a igreja definiu o dogma de que Maria foi assunta aos céus em corpo e alma. Não é uma novidade que o Papa cria por si mesmo. Não é uma coisa que ele decidiu nova. Não. Mas é o desenvolvimento do dogma. São Vicente de Lérez dizia: a verdade da fé, o depósito da fé, cresce naquele que crê. Por exemplo, nós não vamos nunca poder abarcar por si mesmo o mistério da Santíssima Trindade, mas podemos, por exemplo, compreender cada vez mais o mistério de amor de Trindade para compreender melhor a relação de amor e de unidade. Por exemplo, a nossa família, todos os tipos de família, né? Famílias pobres, ricas, famílias, não sei, todo tipo de família, de tipo crianças adotadas, famílias que necessariamente não são do mesmo biológica, e todos, não quero entrar em detalhes, mas eu sempre me lembro de uma frase de João Paulo II, para compreender a Trindade, para melhor, primeiro é assim, não se pode compreender a Trindade, mas se pode viver plenamente o mistério da Trindade. Se queremos compreender a Trindade, temos que olhar para a família. Deus é uma família. O Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai. E do amor do Pai e do Filho procede eternamente o Espírito Santo. E se quisermos entender a família humana, nós temos que entender a Trindade, que é comunhão de pessoas. Então, olha só, eu vou fazer outra comparação minha. Nós estamos com o problema da pandemia. Me lembro que o Papa disse naquela sexta-feira de oração, né? Do Evangelho que os apóstolos estavam na barca e Jesus dormindo, dizendo: todos estamos na mesma barca. Isso quer dizer que todos nós estamos unidos como família humana numa realidade que nos supera. A barca no mar significa que nós estamos. O mar é profundo e extenso. Quem poderá sobreviver nele, ainda mais nas tempestades? Mas o importante é que Jesus Cristo está na barca. Isso vale para o nosso amor e respeito, tudo que está revelado na Escritura e na tradição oral que a Igreja fez chegar até nós, que nos leva à salvação
e a compreensão melhor da nossa história pessoal e da história do mundo. Pois bem, amadas e amados, nós terminamos essa primeira parte. Então, quero dizer que nós estudamos desde a página 107, a introduçãozinha, o primeiro ponto, os apóstolos, elos entre Cristo e a Igreja, depois a missão dos 12 e depois a tradição apostólica. Fiquem tranquilos, termina na página 116. Próxima aula gravada é a sucessiva compreensão do depósito da fé. Eu vou deixar junto com o vídeo, quando envio para vocês no grupo, um guia de estudo, de aprofundamento. E na próxima aula terminamos. Boa Páscoa! Paz e bem!